Boa noite. Tudo bem com vocês? Tudo certinho? Glória, amém. E como foi a aula de obsessão, já que ela tocou no assunto? Nada, pare de obsediar os meninos agora. Menina, que um eco lindo aqui agora. Como foi a aula de obsessão? Tranquilo? Polêmica. Isso é bom. Hoje a gente vai falar do tratamento desta aula, a desobsessão. Espero que seja mais tranquilo. Assim espero. Já passei direto. Vamos lá. A gente tem alguns objetivos nessa troca, porque não é uma aula, é um bate-papo, né? Vocês vão de lá, eu venho de cá, e a gente mistura tudo e passa essas 2 horas aqui aprendendo um pouquinho. O objetivo geral dessa aula é demonstrar que o Espiritismo oferece a profilaxia, ou seja, medidas utilizadas na prevenção ou atenuação necessária ao combate das obsessões. Ou seja, a gente vai aqui demonstrar as diversas técnicas de desobsessão, bem como sua eficácia, mostrar o conceito do passe como uma técnica de transferência de energias, demonstrar a presença e o auxílio espiritual nas desobsessões e explicar como o Espiritismo concorre para a profilaxia das obsessões. Esse microfone está bom para vocês? Estão ouvindo que eu estou achando que minha voz tem um eco. Está voltando, né? Então está tudo certo. Ele lá vê lá nos estúdios de gravação. Mas me digam uma coisa, acho que agora melhorou. Me digam uma coisa, o que vocês acham que é a desobsessão? Oi? Espera aí, calma, ajude. Libertar o obsessor e o obsediado, né? Sim, também. Quem mais? O que vocês acham que deve ser o desobsessão? Vocês ouvem? Quer dizer o quê? Minha coleguinha lá no fundo. Para mim, vai romper o vínculo que foi criado entre esses dois espíritos. Muito bem, tá certo também. Quem mais? Lá no fundão. Ele vai educar o obsediado e o obsediador. Muito bem também. Complementos. Quem mais? Arrisquem. É mais do que só isso. É mais do que só separar o vínculo. Alguém mais se arrisca? Ali. Eu acredito que, a partir do momento que você começa a se autoconhecer, a saber quais são os pontos que você tem que se melhorar, você começa a se desvincular, como ela disse ali, daquele ponto que, na verdade, muitas vezes nós somos nossos próprios obsediados, nossos próprios obsessores. Isso. Porque muitas vezes falta o conhecimento e, a partir do conhecimento, é que a gente vai se desvinculando cada vez mais daquilo que a gente precisa melhorar, né? Muito bem, tá certo. Quem mais quer completar? Ninguém mais? Olha que me disseram que vocês eram bom de fala, viu? Mas vamos lá. Tem outras perguntas para fazer para vocês, não se preocupe não. Mas vamos lá. Eu trouxe esse conceito de desobsessão para vocês. É uma técnica espírita especializada para libertar as mentes que se interdependem no comércio infeliz da submissão espiritual, ou seja, a obsessão. Realmente, a finalidade dela é separar essas mentes que, ora, estavam se cruzando ali com ideias, uma sabotando a outra. Só que... Oi? Trocas, no sentido de troca. Ou seja, a desobsessão trata-se de uma terapêutica espírita.
para pessoas que estejam sofrendo de uma forma prejudicial, interferência por espíritos encarnados ou desencarnados, assim tratando ambos o obsediado e o obsessor. Ou seja, é um conjunto, não é uma única técnica. É um conjunto de técnicas que são feitas para poder desvincular, e a gente vai falar sobre cada uma delas. O tratamento ele não visa arrancar o obsessor à força ou expulsá-lo, visa ser conscientizado pela importância de abandonar seus propósitos inferiores e levá-los a rever suas escolhas, como vocês completaram aí. Ou seja, tudo é na base da conscientização. Fazê-lo pensar por que você está fazendo isso. Em vez de você ficar pensando nele, em querer prejudicá-lo, por que você não pensa em você? Cuidar de você. Quanto tempo você levou pensando nisso? E você se abandonou. Do mesmo modo, o obsediado. Por que você está pensando desta forma? Que hábitos você tem que mudar para você não mais ficar nessa vibração, dando brecha para que isso aconteça? Ou seja, o esclarecimento é para as duas coisas. Diga, meu amor. Isso significa que não necessariamente teria que separar, distanciar o obsessor do obsediado. Na verdade, seria trazer um convívio harmonizado. É isso? Não necessariamente nessa mesma ordem. Mas, assim, os dois vão estar, de certa forma, juntos. Sim. Quando você começa a mudar a sua vibração e ele muda a vibração, cada um vai para o seu lado. Ou seja, você já não vai mais estar pensando daquela mesma forma e ele também já vai ter outra coisa para pensar, ou seja, nele mesmo. Começa a ressignificar que aquele comércio de ideias, aquela vontade de prejudicar, não vale mais a pena. Já começa a ter outro pensamento, então ele já não vai mais ficar com você. Ele já vai partir para outra coisa. Entende? Vamos lá. As terapêuticas dessobsessivas. Ela tem dois tipos de recursos, uma subjetiva e uma outra objetiva. A subjetiva, ela envolve o movimento de mudança do obsediado, ou seja, são as mudanças de hábitos que ele vai ter que ter. É algo mais intelectual, é algo que ele tem que fazer. E a objetiva já são propriamente ditas as práticas que vão ser usadas para fazer a técnica em si de energização, e a gente vai falar um pouquinho delas. As subjetivas, a gente pode falar da prece, pensamento e força de vontade, prática do bem, reforma íntima no sentido de autotransformação, evangelho do lar. As objetivas são as fluidoterapias e o passe, frequência do centro espírita no sentido de estudos, vinhas doutrinárias, leituras edificantes, apoio familiar e acolhimento fraterno, a sessão de desobsessão e a terapia médico-clínico, ou seja, a assistência de médicos, psicólogos. Então, a desobsessão não é somente uma sessão de desobsessão. Ela envolve muito mais práticas do que a gente acha que é só ir lá fazer, vem aqui na quarta-feira, entrar ali e sair. É muito mais, é uma mudança muito mais profunda. E a gente vai falar sobre cada uma delas. Prece. Quem faz prece aqui? Quem faz oração? Hã? A oração tímida, assim? Prece e oração é a mesma coisa. E como é a prece e a oração de vocês? Me contem. Como é que vocês fazem a prece e a oração de vocês? Um de cada vez, para o coleguinha chegar no lugar lá, para poder ajudar. Foi aqui, algum meio aqui que levantou a mão. Ou eu não enxerguei direito? Gente, me contem como é que você faz a prece de vocês. Aí, a outra salvou a pátria. Por que ficou tímida do lado de cá? Vamos lá, diga. Eu acho que não precisa palavras bonitas, mas aquilo que sai de dentro do coração surte mais efeito do que você falar e aquela coisa de...
Eu vou falar por experiência própria. Muitas vezes eu vinha de uma Tá família falando que era bebê? mais católica, eu também cresci nisso, e fui para o espiritismo e comecei a mudar algumas coisas da minha mente. E aprendi que, na verdade, não tem que você falar aquela oração que você pega na internet, que você pega no panfletozinho, mas aquilo que sai de dentro do seu coração, com suas palavras. Certo também. Quem mais? Quem faz diferente? Gente, me ajude. Ah, venha, eu te ajudo. Eu gosto de pegar umas orações assim bonitas que eu vejo, imprimo e aí eu boto ou na parede de casa, tem uma, ou guardo em algum lugar, eu sempre pego e leio. Se traz sentido e significado, tá tudo certo. Eu até hoje faço a oração do Pai Nosso, da Ave Maria. Depois eu dou a minha conversada com ele e falo o que eu estou pensando, o que eu preciso, eu agradeço. Eu faço todo o meu ritual, tanto para dormir quanto para acordar. Isso eu acho que já foi da infância e vai até hoje. Está certíssimo. Teve um aluno ontem que disse que faz um BO com Jesus. Ele conta o lado positivo todo, depois o negativo todo, depois ele tira a prova dos 9 e aí vê o que resolve no dia seguinte. Ele diz que faz um BO com Jesus. Com Deus, de Jesus não. Eu entendo que prece é quando a gente fala com Deus. E eu entendo que oração é quando a gente escuta Deus, no silêncio, no ato da meditação. Eu penso assim. Tá certo também. Quem sou eu para discordar? Apesar do que, todos dois vai levar para o mesmo lugar. Diga, Lília. Como a colega disse, eu ainda continuo orando o Pai Nosso. Para depois vir o pensamento e deixar o coração falar. Mas uma coisa que me acalma, eu não sei se é a oração de São Francisco. Toda vez que eu estou me sentindo agoniada, angustiada, alguma coisa, eu começo a cantar ela. Ela me acalma. Não sei se pela base católica, mas para mim é um elo e é um caminho. Normalmente ela está na minha cabeça. Certo também. Mais alguém? Vou lá. A prece em tudo é um poderoso auxílio. É, pois, indispensável que o obsediado faça por sua parte o que se torne necessário para destruir em si mesmo a causa da atração dos maus espíritos. Através dela, o ser humano atrai bons espíritos que o vêm sustentar nas suas obras, resoluções, inspira-te bons pensamentos. É preciso salientar que o poder da prece está no pensamento, independendo de palavras, lugar, momento, o momento em que é feita, tendo como seu principal requisito a fé. Não importa a forma como vocês falam. O importante é você crer no que você está fazendo. Se você faz um mantra, se você pega uma oração que já está escrita, se você pega a oração de São Francisco, o importante é a força de pensamento que você está naquele momento de conexão com o divino. Se você tem a intenção e a força de vontade, essa fé, você fez uma prece ou uma oração. Essa é a parte mais importante. Interessante que eu estava prestando atenção e eu não tinha lido ainda. E no meu caso, a minha prece é em silêncio. Eu normalmente não falo, eu só penso durante algum momento. Tá certo também. Você não precisa verbalizar. A conexão é mente a mente. Então, você no seu silêncio ali, quietinho, você faz sua oração. Às vezes é só umas palavras, eu preciso disso, me ajude aquilo, eu agradeço pelo dia, por isso, por aquilo, pelo aprendizado. Não importa. A ideia é que você se conecte com esse divino, que você mude sua vibração, porque a partir do momento que a gente é energia, então a gente começa a mudar nossa energia a partir do momento que a gente se conecta com esse divino. Olha a conexão divino Wi-Fi. Diga a ele que está em aula, daqui a pouco a gente chega lá. Terapia desobsessiva da prática do bem.
Quem faz prática? Quem já fez alguma caridade ou alguma coisa? Olha os tímidos de mão assim. Gente, quem faz? Todo mundo não está com desodorante vencido. Se acalme que ninguém está prestando atenção nisso. E como é o fazer de vocês? Vocês fazem o quê? Curiosidade à parte. Vocês fazem o quê, gente, de caridade? Tanta gente dizendo que fez, não quer dizer o quê? Ali, ó, sou. Ah, uma alma ali, salvou. Eu acho que tem várias formas, né? Tem. Então, você tem desde a doação do dinheiro, que muita gente acha que já é suficiente, como você tem a doação do seu tempo, a doação de serviços, de um simples abraçar uma pessoa e doar 1 minuto da sua atenção, escutar alguém, né? Fazer silêncio para escutar o que as pessoas têm a te dizer. Tudo isso é um pouquinho de prática do bem, né? Ouvir o outro. Eu acho que tem várias. Tem várias, tem inúmeras. Como vocês fazem, eu quero ouvir um pouquinho um exemplo de vocês. Um contribui com... Vai que é uma sugestão e o outro, eu vou fazer isso também. Vá, diga. Eu fiz uma campanha com amigos para uma pessoa que necessitava de uma cirurgia e teria que fazer exames caros. E eu consegui. Em 1 mês, a gente conseguiu e hoje ele já está operado e está bem. Amém, graças a Deus. Está certíssimo aí. É um exemplo também. Lá no fundão. Suzane hoje vai trabalhar, coitada. Ela vai me brigar comigo. O que eu faço de caridade, eu sou voluntária daqui, sou voluntária da ULI, ou da FEIS. Eu levo comida na rua, atendo um monte de gente de graça. Ouço os meus amigos, que isso também é caridade. Não só financeiro, quando eu posso ajudo o financeiro também, mas fora do financeiro eu vibro, eu torço pelas pessoas, eu procuro não desejar mal, não praguejar, sempre desejar o bem mesmo. Quando alguém me fere, eu respiro fundo e penso, calma que você é espírita, você não pode ser igual a ela. E aí eu me visto de caridade. Você é espírito que pratica o bem. Respira. Mas eu sou espírito e sou espírita também. É uma boa forma de dizer calma, ainda não estou tão espiritualizada, respira. As boas ações são realmente importantes em nossa caminhada. André Luiz diz que sim, claro, que cada boa ação que você pratica é uma luz que você acende em torno dos próprios passos. É você que fica mais iluminado, ajudando a luz do outro também se iluminar. A assistência aos necessitados, seja através do pão, ou do agasalho, do auxílio financeiro, do medicamento, do passe, do ensinamento, em favor dos que atravessam provações mais difíceis que as nossas, não é somente um dever, mas também um valioso curso de experiências e lições educativas para nós e para os outros. Mais do que só fazer a caridade ou bem a alguém, a gente tem que aprender com essa prática. E para aprender, a gente tem que ter uma escuta ativa, como minha amiga falou. Não é só dar por que aquela pessoa está naquela situação. Você já conversou com ela? Já procurou saber quais são as inspirações que levaram ela naquela situação? Às vezes é uma história que pode ajudar você a entender um pouco mais. Cada história é um aprendizado. Às vezes é uma situação que a pessoa passou, que você entendeu, aprendeu, e lá na frente pode acontecer com você. E você já sabe lidar porque você já aprendeu a história. A gente se sensibiliza com uma história, mas a gente não só tem que ter o sentimento, mas saber o para que aquela história serviu para você. Traga ensinamentos, não doe por doar, não faça as coisas no automático. Ah, vai ter uma campanha, vou dar. Mas por quê? Vai dar para quem? A gente está fazendo a campanha na gincana, vou ajudar. Por quê? Para onde vai? Que obras são essas? Será que você poderia doar mais do que isso?
seu tempo, sua atenção. Existem muitas outras formas de doar. Aprender com outras histórias. Esse é o grande aprendizado de fazer as práticas. Não é só doar por dizer que doou, para tirar uma foto no Instagram dizendo que foi lá dar quentinha na rua. Não é só isso. Aprofundem cada passo que vocês dão. Até uma fala, uma pessoa que está triste ali na rua, você vai lá, o que foi que aconteceu? Você está bem? Ou alguém que chora, ou alguém que está preocupado. Até seu colega de trabalho que está lá cabisbaixo, lá assim, estressado. Fala com ele. Está tudo bem com você? O que aconteceu? Ou uma pessoa que não deu um bom dia, está de mau humor. O que foi que aconteceu? Fulano, você não é assim. Está tudo bem? Às vezes é só um bom dia, um tudo bem. Ela muda. Está nos pequenos detalhes. Diga, minha amiga. Eu acho que uma caridade importante também é a gente fazer a gente mesmo. A gente está mal, queria tanto ter um bom dia. Vai no espelho e se dá o bom dia. Enfim, e tem caridade. Então, às vezes, a gente está precisando da caridade de parar um pouco na gente mesmo, né? E aí, de repente, olha a gente fazendo com o outro. Gostei, sabia dessa daqui. Muito bem. Isso é verdade. Será que a gente já consegue se olhar para dizer quem precisa de caridade sou eu? Gostei. É porque quando chegar na reforma íntima que vai casar bem isso aí, certinho. É olhar para si, para saber se você... que a gente não pode ajudar o outro se a gente não está bem. É a regra básica do salvamento. Se você não está bem, como é que você vai ajudar o outro? Por aparência? É o automático? Não ajude se você não está bem. E não fique com culpa por causa disso. Cada eu não posso ajudar financeiramente aquela pessoa assim. Eu queria tanto, e fica aquela culpa, como o coleguinha ontem estava dando um exemplo, que ficava culpado porque ele não podia ajudar. Mas ele já fez a ajuda dele, chamando uma outra pessoa para ir lá ajudar ele. Eu não posso ajudar, mas veja ali, aquela pessoa não está bem. É uma caridade também. Vamos lá. Olha. Reforma íntima, autodesobsessão. A reforma íntima, nesse caso, é o processo de individuação que vocês vão aprender daqui até o ciclo 10. Autoconhecimento, autodescobrimento, autotransformação, autoiluminação e autodeterminação. É muito alto, porque é para dentro. Não é você olhar para fora, é para você olhar para dentro. Quem é você? Vocês se conhecem? Vocês sabem das suas tendências e suas predisposições? Tem uma noção? A gente é maldoso também. A gente faz coisas ruins também. A gente pensa que é... Quem pisa no nosso calo, a gente vai dizer que vai mandar o bichinho para onde? Para o céu? Não. A gente vai dizer que quer mal àquela pessoa. Reconhecer isso e mudar a atitude é a grande diferença, é a grande sacada para você se desobsediar. Reconhecer seus erros. Só faz isso se você se conhece. Se você começa a prestar atenção, quem é você? As máscaras que você usa, os hábitos que você tem, não são só os bons hábitos, não, os maus também. Porque todo mundo... Vai que você descobre que você é um fofoqueiro, um intrigueiro, nem sabia que fazia essas coisas, até uma forma de falar. Aquela fofoca boa que... Menino, você não sabe o que aconteceu com fulano. Até onde vai essa fofoquinha? Se reconhecer até onde vai... Está na hora de parar, exagerei na fofoca. Importante. Então, antes de qualquer esforço externo, se há que predispor o paciente à reforma íntima, ao esclarecimento, à educação espiritual, a fim de que se conscientize das responsabilidades que lhe dizem respeito, partindo de dentro para fora. No que diz respeito ao problema das obsessões espirituais, o paciente também é o maior agente de sua cura. Se você começa a vibrar diferente, muda o pensamento, muda os hábitos, você não vai mais ser brecha, você não vai ter mais nada disso. Então, você vai começar a se desvincular de qualquer possível obsessão. Ele não te acha mais.
Se você só começa a pensar no vício, no errado, nisso, naquilo, você vai atrair o quê? Responde, me ajuda. Aquilo mesmo. Se você muda a sua vibração, seu pensamento, começa a agir de formas diferentes, se reconhecendo quem é e mudando suas atitudes, você começa a vibrar diferente. Do mesmo jeito que quando a gente senta e faz uma prece, a gente muda a nossa vibração, as nossas atitudes no dia a dia também vão fazer a mesma coisa. É o ser humano lutando para dominar suas más tendências e inclinações. O Espiritismo não poderá fazer por ele o que ele não fizer por si mesmo. Não adianta a gente chegar aqui, falar um bocado de coisa e você não mudar em nada. Vai continuar do mesmo jeito. Eu aprendi a fazer uma prece linda, me conectei, terminei de fazer a prece, cheguei na sala, o que é isso, mulher? Pá, na criatura. Não adiantou nada. Rever essas suas tendências, se perceber que faz ou que não faz, e se policiar. Vamos lá. Tudo parte da vontade e do pensamento. A vontade é o comando geral de nossa existência. É a manifestação do ser como individualidade, no uso do seu livre-arbítrio. Temos a liberdade de escolher, de optar, mas só faremos quando usarmos a vontade. Tudo vem da vontade. Se você não quiser mudar, nada vai mudar. Não adianta eu falar, ou o papai falar, a família falar, a colega falar, mas se você não quer, não vai. Se você não quer fazer uma prece boa, você não vai. Se você não quiser fazer uma caridade e aprender e ir na levada, não vai. Ah, eu só quero ir para a festa. Vá para a festa. Você não vai mudar se você não quiser. O processo é igualzinho às drogas. Se uma pessoa está drogada e ela quer mudar, ela vai conseguir mudar. Toda a terapêutica ao redor dessa mudança de ciclo vai acontecer. Porque partiu de um ponto principal, ela quer mudar. Mas se a pessoa não quer mudar, como é que ela vai fazer a mudança que é interna? Não adianta, a gente pode tirar até o obsessor de perto dela. Mas se ela não mudar, ela vai encontrar outro? Porque ela não mudou o padrão dela. Tudo é sintonia e vibração. Se você não muda... A gente é a soma, digamos assim, né? Tem uma pesquisa que diz que a gente é resultado das 5 pessoas que nos rodeiam. Quem são as 5 pessoas que nos rodeiam? Ou quem são os 5 espíritos e obsessores que nos rodeiam? Depende do perfume que você exala. Depende do que você quer, do que você deseja. Então, parte daí a reforma íntima para você mesmo começar a sua autodesobsessão. Tudo certinho até aqui? Dá um silêncio. Há uma força mais poderosa que o vapor, a eletricidade e a energia atômica. Segundo Einstein, é a vontade. Se a gente quer, a gente move o mundo, a gente faz tudo acontecer. Tudo chega até você. Se você começa a pensar que quer aquilo, você começa a vibrar diferente, você alcança e chega. Lei da atração, como dizem. Você vibrou diferente, você quer aquilo, então você alcança. Evangelho no lar. Quem faz? E como é que vocês fazem o Evangelho no lar? Me contem. Bora, gente, me ajude, eu tenho que beber água. Lá no fundo. Você aqui também? Pronto. Um lá e outro cá. Me ajude a beber água. Esse eu aprendi com a lição. O Evangelho no Lar é feito com a prece inicial. Inicialmente eu reúno quem estiver em casa ou eu mesmo sozinha. Coloco uma toalhinha branca na mesa. Pego o livro dos Espíritos, que é o livro que eu faço. E eu tenho umas 3 livros de mensagem. Aí eu pego o livro, eu estou lendo na sequência, porque eu quero ler ele todo. Ele já fica marcado de um dia para o outro.
eu faço uma oração inicial para me acalmar, para me tranquilizar. Às vezes um exercício respiratório se eu chegar muito agoniada, se estiver na rua, coisa assim, me harmonizo, faço a oração inicial, digo o que eu estou fazendo, que eu estou ali para fazer o evangelho no lar, peço aos espíritos que me iluminem, para que eu possa ter uma melhor absorção da leitura, para que me traga as mensagens que eu preciso saber. Depois eu faço a leitura, faço a interpretação para mim mesmo e falo alto, faço alto, em voz alta, para a palavra reverberar. Depois eu leio as mensagens aleatórias dos 3 livros, depois eu faço uma prece final e bebo água. Depois eu agradeço. Certinho. Quem mais faz diferente? Boa noite. Boa noite. Boa. Normalmente, eu já fazia, antes de casar, eu já fazia o Evangelho do Lar em minha casa, com meus pais, e trouxe essa prática, minha esposa é espírita também, para o meu contexto. Eu tenho 2 filhos pequenos, e aí a gente tinha muita dificuldade deles se concentrarem no Evangelho nesse formato que a irmã comentou aí. E a gente frequentou durante um tempo, mesmo com as nossas crenças, a gente frequentou a IBVA, que é a Igreja Batista de onde eu moro. E o formato de oração deles é muito interessante, principalmente para a doutrinação da criança, né? Dos pequenos. E aí a gente meio que mesclou o nosso evangelho da maneira que a gente fazia com a oração do Batista e faz com os pequenos também. Então tem mais ou menos o mesmo formato, né? Assim, meio que um bate-papo com os espíritos que nos acompanham, os espíritos de luz, pede a presença daqueles que possam estar ali para nos orientar, nos ajudar, né, a entender melhor o Evangelho. Estamos nesse momento agora, desde o início do ano, fazendo o estudo do Evangelho segundo Kardec, também seguindo uma sequência, fazendo a leitura das perguntas, das respostas. Comentamos com os nossos filhos, um de 4 e um de 8, então a gente meio que traduz para que eles entendam tal, e faz uma oração final, pedindo a limpeza do ambiente, da nossa casa, do nosso trabalho, enfim, envolveu eles. Isso, essa mudança é bem interessante. Uma coisa que eu aprendi muito através da Igreja Batista é essa oração conversada com Jesus, conversada com os anjos de luz, né, os espíritos de luz, e a gente traz muito isso para o nosso Evangelho, toda segunda-feira, às 20 horas. Gostei. Quem mais? Minha amiga lá no fundo. Lá. Gostei. Ontem também teve uma pessoa que também tinha dificuldade com crianças, e ela faz brincadeiras lúdicas também, para ajudar a manter a atenção, porque é difícil. Diga. Eu não faço atualmente Evangelho no Lar, certo? Mas eu venho de uma família em que eu fui educada nessa prática, com minha avó. Minha mãe, ela não fazia no lar, mas a gente ia para o lar de alguém onde tinha esse encontro semanal. E assim, uma coisa que ficou bem registrada comigo, na minha mente, é que tem que ter um dia e um horário marcado para que haja sempre aquela conversão daquela energia e daqueles bons espíritos que estão ali, para que eles sempre estejam trabalhando, vamos dizer assim, crescendo também junto com as pessoas no aprendizado ali. Então, isso é uma coisa que ficou registrada para mim, que tem que ser uma coisa, que não é uma coisa aleatória. Eu vou fazer agora, estou com vontade de fazer agora. Não é assim. Você tem que ter uma disciplina até para poder você conseguir educar os espíritos que estão ali e se educar. Foi assim que eu aprendi. Certíssima. De junto de você. Isso. Oi, boa noite. Boa noite. Boa noite, todo mundo. Bom, a colega falou ali que tem as crianças, né? Me deu vontade de falar, embora vá ser parecido, né? Acho que a realidade, quando tem meninos pequenos, é meio parecida. Eu tenho 2 pequenos, quer dizer, 2 médios, né? Não são mais tão pequenos assim, mas a gente acende o incenso, coloca uma musiquinha, né? Para eles
esquecerem um pouquinho das outras coisas, né? E eu chamo sempre atenção para falar que a gente não está só, que não somos nós 4 ali, mas que tem mais, tem as presenças dos espíritos de luz, né? E aí o meu caçula, ele é bem novinho, né? E é bem inquietíssimo, assim, deve ter uns 3 meninos ali dentro e eu não sei. É a e bateria. eles começam, geralmente um dos dois é que fazem a leitura, né, do livro de orações e tal, e sempre ele acaba dormindo. Ele encosta na cadeira, deita no meu colo, e aí sempre, parece que a coisa dá tão certo que ele dorme. Sempre ele dorme no final do Evangelho, nunca chega até o final. Só não use isso para fazer o menino dormir sempre. Pois... A tentação é boa. Eu faço o Evangelho às quartas-feiras, só para acalmar. Vamos pegar o livrinho dos Espíritos. Ela vai fazer ali, a semana todos os dias. Então, e aí ele vai e dorme mais cedo, mais calmo, viu? Mas está tudo certo. Mais alguém? Aqui, minha amiga. Hã? Eu estou falando demais. Oxente, o colega ali eu estou falando mais que você. Para. Dos filhos. Eu tenho um hoje de 10 anos. A gente começou a fazer um Evangelho. Hoje não está tão regular. Tudo certo. Sem Mas culpas. ele me cobra. Ele hoje falou, mamãe, é o Evangelho hoje. Eu digo, mamãe, vai pro centro, porque mamãe não foi ontem. Mas assim, o que é interessante, que eu acho que ele sempre foi muito concentrado. Ele fazia, tem alguns anos, ele começou a ler, foi precoce, começou a ler muito cedo, então ele pedia para ler as passagens, tanto do Evangelho quanto dos livros, né? As preces e tudo. Mas uma coisa que ajuda bastante são, a gente comprou o Evangelho, meu primeiro Evangelho, de Alan Smith, que é da Turma da Mônica. Então, no final, ele sempre abre e lê, né, e comenta um pouco sobre aquilo que ele leu. E tem vários agora da Turma da Mônica, que aí vai fazendo carreirinha. Então, ele, graças a Deus, ele é mais concentrado e consegue, mas é uma cobrança mais dele, inclusive. Tá cobrando demais. Tá vendo? Ele é disciplinado. É botar você na rédea. Daqui a pouco ele está aqui no grude. Boa noite, professora. Poxa, professora, que chique. Fale, meu. Me deu vontade de compartilhar, porque eu vi muitos pais falando sobre a experiência com os filhos, e agora é um filho falando da experiência com os pais. Olha, riquíssimo. Até um certo desabafo. Eu me desmotivei muito em relação ao Evangelho, perdi um pouco a disciplina. Eu tenho tentado fazer lá em casa, faço sozinho às vezes, mas chamava muito meus pais. E tinha essa expectativa deles sempre fazerem um horário comigo e tudo mais. Mas eles têm muita resistência, e eu até sou meio insistente, e eles às vezes perdem a paciência e tal, aquelas coisas. O que você diria para um filho o que vocês pais diriam para um filho na posição que eu estou? Não insista, não. Deixe ele. Cada um no seu tempo. Faça o seu. Cada um, apesar de ser nossos pais, cada um é um espírito. Enxergue seus pais como espíritos. Cada um tem seus desejos, livre-arbítrio, vontades, responsabilidades. E você também é um outro, independente do papel, são 2 espíritos que estão ali. Ele vai ter o momento dele de despertar essa curiosidade a partir do seu movimento de mudança. A sua insistência, a sua forma, de repente você está se colocando numa posição, seus hábitos são outros. Ele, oxe, meu filho está diferente, nossa, ele está falando outras coisas, nossa, a conversa dele está diferente, por que ele está diferente dessa forma? Vai criando a curiosidade de olhar. Mas não insista. Você vai acabar brigando desnecessariamente. Faça o seu papel. Faça o que lhe faz bem. E faz bem. O Evangelho do Lar não é só ter essa regrinha, tem que ser dessa forma. Não, o objetivo dele é mais do que isso. E é isso que eu quero trazer para vocês. Independente da forma como ele é feito, o objetivo dele é mudar a vibração. É mudar seu estado mental. É fazer você se conectar com o divino, conhecendo novos horizontes. Porque quando a gente lê, a gente aprende uma coisa diferente. A gente muda nosso estado vibracional.
E aí a gente começa a nossa casa ser diferente, a iluminação é diferente, a energia é outra. Mesmo aquele que está sozinho ou que faz sozinho, independente dos outros que não aceitam fazer com você, você irradia também, porque nós somos energia. Oi? Espera aí, que isso, a história é boa. Lá em casa, João ligava para as avós via WhatsApp. Então, o evangelho é feito via WhatsApp também. Tá vendo? Quantos evangelhos online tiveram por aí? Eu ainda faço de vez em quando evangelho online. Junta um ou outro, conecta e faz. Porque é mente a mente, a energia é você que vai colocar naquele ambiente. E é isso que é importante. Joana de Ângeles, ela afirma que o lar é como o porto para um navio, local de reparos, repousos e preparação para enfrentar o oceano bravio. Daí o papel importante do equilíbrio no lar, como base para o equilíbrio de todos nós. O obsediado, mais do que ninguém, precisa de um porto seguro e bem aparelhado. Então, quando você irradia a sua casa de tanta energia boa que você emana, tudo começa a melhorar. As coisas começam a ser diferentes. E acreditem, não é só na casa de vocês. O vizinho também vai começar a sentir que daqui a pouco é a rua, é a vizinhança inteira, é o bairro, é o prédio todo que se ilumina. Faz diferença, sim, a partir do momento que você acredita que você é energia, que tudo é por sintonia e vibração. Se você sintoniza naquele bem, naquele amor, você vai irradiar isso. E mais adiante na ULI a gente vai conversar mais sobre o Evangelho no Lar, principalmente lá no ciclo 8, que tem lá umas aulas que são muito mais detalhadas, que vão falar exatamente das pessoas, como é que é essa relação. Aqui foi só uma pitadinha. Mas vem mais coisas por aí. Aqui a gente já falou, praticamente, que é durante o culto, a família é amparada por mentores, os espíritos superiores, eles fluidificam a água, os espíritos sofredores são atendidos no lar, então, se você tiver obsediado ou alguém da família, eles vão ser assistidos também. Quem faz evangelho no lar sozinho é bom falar em voz alta. Sempre é bom, sempre tem plateia, acredite. A comunidade é beneficiada pelas emanações. Espíritos ainda voltados ao mal afastam-se em virtude do ambiente de luz e de boas vibrações. Vamos lá. Fluidoterapia e passe faz parte também da terapêutica da desobsessão. Além de tudo que a gente já viu, temos também o passe e a fluidoterapia. Para mim, essa é uma das melhores definições do passe. Assim como a transfusão de sangue representa uma renovação das forças físicas, o passe é uma transfusão de energias psíquicas. O passe é uma renovação das nossas energias. Se estamos desequilibrados, ele regula essa energia, ele ajuda a voltar para o eixo, já que nós somos energia. E existem 3 formas de aplicar o passe. O passe magnético, que é a nossa própria energia, que é colocada e imantada na pessoa e ajuda a equilibrar o paciente. O passe espiritual, que é transmitido pelos espíritos sem o concurso do médium. Às vezes você vem para cá, senta aqui, vocês estão fazendo a meditação, né, a oração no início. Se você pedir um passe, duvida que você não vai receber um passe? No final de algumas palestras, as visualizações terapêuticas, vocês estão recebendo um passe também. Vocês estão conectados com esse divino. Então, é propício para que você está ali, ó, e receba o passe. Eu estou vendo? Não. Mas você vai sentir, se sente bem quando sai daqui. É diferente. É energia. Você se sente bem. E o passe humano espiritual, em que o encarnado, rogando auxílio dos benfeitores, e por eles é auxiliado em favor do enfermo. Ou seja, de certa forma, é mediúnico. Eu estou aqui, eu pedi assistência, me ajude para fazer uma harmonização nessa pessoa, de tal forma, assim, 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 e você consegue fazer. Apesar do que eu acredito quase todos, porque a gente sempre pede. De alguma forma, a gente pede essa assistência. E o objetivo do passe?
O passe ele é direcionado para a pessoa ou para o espírito que carece e procura por esse agente de cura. É o socorro que lhe proporciona o reequilíbrio orgânico, psíquico, perispiritual e espiritual. Apesar de quase sempre trazer o alívio dos males, a cura de qualquer mal não será atingida se as causas desse mal não forem sanadas. Assim sendo, o assistido necessita da terapêutica associada à fluidoterapia, que auxiliará nesta conquista. Eu posso ir lá fazer o passe, pegar a fila do passe aqui? Posso, é um socorro. Eu não estou me sentindo bem. Eu estou me sentindo assim tão agoniada. Eu vou lá, recebe o passe e se sente bem. Depois você vai lá de novo, ainda continua assim, aí eu vou lá. De repente você está indo quase umas 5 vezes lá. Aí alguém vai chegar de junto de você e vai perguntar, poxa, estou vendo que você está vindo aqui sempre. Que tal você fazer um atendimento, para saber uma triagem, conversar com alguém, para saber o que está acontecendo? Se nesta conversa você for a pessoa que fez o atendimento a você perceber que você precisa de um tratamento, que pode ser de desobsessão ou não, pode ser só que uma fluidoterapia resolva, mas se for um caso, como a gente está estudando aqui, de desobsessão, você vai fazer uma terapêutica, é um tratamento. E o tratamento a gente viu que é muito mais do que só ir para uma sessão de desobsessão. Você tem que fazer um processo inteiro. A fluidoterapia normalmente são 5 sessões. São 10? Que delícia, melhor ainda, para você ver. Com um objetivo claro. Ou seja, você sabe por que você está indo. Você está sendo acompanhado para isso. Então, você tem um porquê fazer. Então, não é aleatório. O passe é um socorro imediato por você estar ali se sentindo mal ou que você está precisando se reenergizar. Mas o passe sozinho não resolve um tratamento de desobsessão. Lembre-se, é um conjunto de coisas. Tudo certinho? E lembrem-se, vocês, alunos da ULI, têm direito, sim, ao atendimento fraterno de vocês. Existe um atendimento exclusivo para os alunos da ULI. Então, procurem os monitores para saber qual é o número, agenda tudo pelo WhatsApp, e vocês podem ter seu atendimento. E aí, tratar o que estiver te causando. Não necessariamente precisa ser um obsessor, né? Mas sintam-se acolhidos. E como é que atua o passe? A fluidoterapia, como é isso? Ela atua onde? Diretamente no perispírito. Essa captação fluídica acontece nos centros de força, que são acumuladores e distribuidores de força espiritual. Quanto mais ativo ou desenvolvido for o centro de força, maior a capacidade de energia. Tudo é de energia para energia, de um passe de energia para uma outra energia. Se nós somos energia, nosso perispírito é o maior receptor disso. Mas não se preocupem, aqui é só uma palhinha. Ciclo 2 vem aí, que vocês vão ter uma aula só de chakras, porque a gente não tem só 7, como tem ali. Nós temos mais, e a gente vai aprender muito mais detalhado, aqui é só uma palhinha, só para vocês entenderem como é essa troca de energia e como acontece no passe. Ciclo 2 e ciclo 3 também vocês vão ter aulas do passe, explicando como é o passe, como é que funciona, como é essa imantação. E no ciclo 3 vocês já vão poder fazer o estágio no campus 1, que é o campus do passe. Que aí vocês vão aprofundar mais ainda, vocês vão ver as práticas, vocês vão ver como é que acontece, vão poder fazer em outras pessoas. Vai ser muito interessante. Calma que tem muita coisa aí. Aqui é só uma palhinha. Tudo certo? Dúvidas? Está com dúvidas? Sim. E aí, gente, vocês acham que o passe é uma invenção do espiritismo? Muito bem. O espiritismo nunca inventou nada, nem tampouco criou coisas usualmente a ela atribuídas.
A doutrina espírita apenas estudou o magnetismo e suas aplicações. Essa técnica foi criada pelo médico alemão Franz Anton Mesmer, desculpe meu alemão, também chamado de mesmerismo, lançado em 1773, ou seja, muito antes da doutrina. É pura ciência, impostação de mãos, trabalho magnetismo. Temos energia, então temos magnetismo. A Terra também tem magnetismo. Então, ele entendeu que também somos essa fonte de energia e, quando é equilibrada, a gente consegue trazer uma melhora para a pessoa. Isso independe de religião alguma. E o que Kardec fez? Aprendeu com o Mesmer que nós temos magnetismo no seu corpo e trouxe para o trabalho do passe. Então, não é uma invenção, não é algo que é religioso, uma filosofia. Não, é ciência. Realmente existem resultados. E muito. Tem livros que falam que até na época do Egito faziam magnetismo. A impostação de mãos. Qualquer tipo de impostação de mãos. E trouxe como curiosidade para vocês, em 2018, o SUS, no Brasil, incluiu novas práticas integrativas e complementares ao Sistema Único de Saúde, a prática de impostação de mãos. Qualquer tipo de impostação de mãos, ela foi atribuída ao SUS como uma prática para usar nos seus pacientes. Ou seja, é uma ciência. E eu trouxe esse trechinho lá da ementa que diz assim: impostação de mãos é a cura pela impostação, bem repetitivo, mas entenda. Cura pela impostação de mãos próxima ao corpo da pessoa para transferência de energia para o paciente. É uma terapia culturalmente aceita, que pode ser usada sem qualquer componente religioso ou espiritual, por exemplo, o toque terapêutico, o toque de cura e reiki, ou em tradições espirituais, por exemplo, o passe espírita usado no espiritismo. A diferença do passe para o reiki é a técnica, mas todas são impostação de mãos com o mesmo objetivo, reequilíbrio energético orgânico no perispírito da pessoa. Certo? Então, podem aproveitar no SUS. A gente está bem na fita, viu, minha gente? Então, mais do que só o passe, é uma transfusão de amor, que vale também a intenção da pessoa. Tudo é pensamento e vontade. Se você encostar a mão em cima de minha amiga, eu vou pegar aqui Janine como exemplo, eu vou aqui vibrar para ela que tudo é errado. Mentira. Não estou fazendo isso, eu só estou usando você de cobaia. Vale a minha intenção a ela. Posso fazer isso com ela? Posso fazer com ela isso? Ah, boa resposta. Posso, mas não devo. Tudo posso, mas nem tudo me convém. Se eu estou me propondo a melhorar meus hábitos, a melhorar minha sintonia, não mais abrir brecha para certas obsessões, eu devo também ter minhas intenções mudadas. Então, quando a gente faz aquela intenção para aquela pessoa, fulano, é assim, 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 assim. Olha a intenção que você está colocando naquelas palavras. Tem gente que faz oração para o mal também, sabia disso? Porque depende do quê? Do quê? Do quê, gente? Ah, sim, da força do pensamento. Deixa eu ver, vou futucar vocês. Água magnetizada, ou a água fluidificada. A água magnetizada é também veículo eficaz de fluidos medicamentosos que, ao serem absorvidos pelo perispírito, são transferidos ao corpo físico, dando conforto. Do mesmo jeito que o passe, ele tem as mesmas características. Fluidificação magnética
é aquela em que os fluidos medicamentosos são adicionados na água por ação magnética de uma pessoa encarnada, de preferência, que coloca as suas mãos sobre o recipiente da água e projeta os bons fluidos. A gente faz isso no Evangelho no Lar, ou em qualquer coisa que você queira colocar a sua energia de bom. Essa garrafinha de água que está aqui, se você quiser magnetizar ela, é só você colocar a intenção nela. Somos energia. Depende da nossa força de vontade. Fluidificação espiritual é aquela em que os espíritos aplicam fluidos sem intermediários diretamente sobre os frascos de água, comumente utilizado nos centros espíritas. Vocês já viram que no final de algumas palestras, vocês veem que tem alguns copinhos no fundo da sala. Ou quem faz fluidoterapia tem que trazer sua garrafinha de água que deixa num lugar específico. Não, tem uns que deixam aqui fora. Hã? Ajuda os coleguinhas. Aqui a gente segura a garrafinha na mão no momento da fluido. Por quê? Para transferência de energia? A intenção é de quem? Minha. Muito bem. Entendeu agora, né? Mas tem algumas que deixam a garrafinha aqui fora, que eu já vi na cura. Algumas que deixam aqui. E os copinhos também. Vocês vão ver também que no dia da mediúnica, vocês vão ver alguns copinhos aqui do lado também. Quem faz essa fluidificação são os espíritos. Porque o ambiente está propício para isso. Entendem? Fluidificação mista é uma modalidade de fluidificação onde se misturam os fluidos do indivíduo encarnado com os fluidos trazidos dos espíritos, do mesmo jeito que o passe. Você pode pedir uma assistência, que aquela água seja fluidificada, e você pede uma ajuda para que seja ali. Então, a conexão acontece. E eu trouxe aqui uma curiosidade para vocês com relação à água. Hernani Guimarães, em 1993, ele cita uma pesquisa onde a água ela é submetida à impostação das mãos do magnetizador humano. E também ele fez colocando em um meio de grupo de pessoas, colocando a água também num grupo de pessoas durante uma sessão espírita e apresentou mudanças moleculares. Ele percebeu que houve sim uma mudança. Daí, um japonês chamado Masaru Emoto descobriu que a água ela tem a capacidade de se modificar pela ação dos pensamentos e sentimentos. E ele conseguiu fotografar. E é isso que eu trouxe para vocês. Oi. Diga. Obrigada. Não li. Tira uma dúvida. Você falou sobre os copinhos aí na mediúnica. E eu já frequentei, já conheci um centro universalista que os trabalhadores, as pessoas que frequentavam, colocavam tanto cartinhas com frases, nomes de pessoas que queriam orações para aquelas pessoas e tal, e água também aos pés do altar das imagens. A intenção, a crença, né, disso aí é que os espíritos envolvidos no trabalho daquela casa façam. A minha dúvida é com relação àquelas cartas. Como funciona essa... na prática, como é que funciona? Os nomes que vocês colocam ali no fundo, que escreve o nome dos encarnados e dos desencarnados, é a mesma teoria. Vale a sua intenção e o pensamento para aquilo ali. Entendi. Se você escreve pensando que aquela pessoa vai receber, tá, você já começou o trabalho ali. Entendi. Na verdade, o trabalho é feito por nós, né? Tudo parte de você. Se você coloca energia naquilo ali, claro que vai acontecer. É interessante. Você faz a conexão. Independente, não espere que o outro faça. Não faça nada automático. Preste atenção no que você faz, porque começa pela sua energia ali. Sim, você é o primeiro magnetizador daquilo ali. Claro. É interessante isso porque em uma determinada situação eu fiz protocolo que as pessoas estavam fazendo, pensando exatamente nisso, né, emanando ali a minha energia para as pessoas para que eu estava escrevendo.
dobrei o papel e coloquei no cestinho. Aí a pessoa, um dos trabalhadores falou assim, não dobre não, deixa aberto. E aí eu fiquei meio que sem entender também, não quis perguntar. Cada um tem sua ritualística. É. A gente tem que começar a entender que cada pessoa, cada lugar traz um ritual. Sim, claro. Mas a base de tudo é a sua intenção. Papel dobrado ou desdobrado. Você não precisa ter a impostação de mão para poder fazer um passe em alguém. Só com pensamento você faz. Perfeito. Porque a conexão é mente a mente. A minha pergunta era essa, se existia a leitura dos espíritos daquela carta que a gente estava deixando. Não tem nada disso, é tudo pensamento. Não, é tudo parte de você. Obrigado. A intenção começa com você. Aqueles pedidos que a gente faz no final do ano, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Se você não tem fé, meu filho, não está esperando que o outro faça por você, não. Faça, porque é só seu. Sua oração, sua intenção, seu primeiro passo de mudança, quem começa é você. Certo? E aí, essa força de pensamento, o senhor japonês aqui, Masuro, começou a identificar e conseguiu tirar foto. Aqui é quando você começa a pensar em um amor. Você pega esse copinho, essa garrafinha de água aí, minha amiga, e começa a emanar amor para ela. Ela vai ficar com os cristais desta forma. A gratidão fica assim. Apoio, parece que tem uma rosa aqui no meio, né? Ela muda. Mas quando você começa a pensar no ódio, não fique com ódio e vai beber água. Mude logo. Diga, não, essa água é um bálsamo para mim, ela vai melhorar o meu estado. Então, você vai mudar o estado da água para beber e se acalmar. Não beba vibrando no ódio nela, porque ela muda. Palavras de insulto, maldições. Então, isso aqui mostra a força do nosso pensamento, a nossa energia, como ela consegue transmutar. Nós somos, 70% a 80% de água no nosso corpo. Imagine o seu pensamento vibrando para uma outra pessoa. Não muda as moléculas de alguma forma? Nosso planeta também praticamente é água. Então, quanto mais consciência a gente tem do nosso poder de pensamento, mais a gente consegue fazer mudanças na nossa vida e mudar os nossos hábitos. Saímos do automático. Vibramos coisas melhores, atraímos coisas melhores. Aprendemos não ser o obsessor de amanhã. Porque não é só o outro, né? A gente também pode ser o obsessor de amanhã. Mas como a gente aprende, tudo melhora. Perguntas? Tudo tranquilo? Vamos lá. Outra prática da terapêutica desobsessiva, que é a frequência ao centro espírita. Aqui a gente tem 3 pontos. As palestras públicas, os estudos e a leitura edificante. As palestras públicas, quando você vem, normalmente no tratamento, você é convidado a vir às quartas-feiras aqui para a desobsessão, ou a doutrinária de quinta e na sexta-feira de cura, ou o evangelho no sábado. Quando você vem para uma dessas palestras públicas, você vem para aprender algo. De certa forma, você vem para ouvir uma coisa diferente, aprender sobre alguma coisa. E você nunca vem sozinho. Você sempre traz alguém com você. E a partir do momento que ele entra também, o obsessor, no caso, entra junto com você, ele é tratado também. É a oportunidade que ele tem de vir a um local que ele vai ter assistência. Pelo menos ele vai ser cutucado. Então, continue fazendo seu evangelho. Traga alguém. Ontem teve um colega de vocês que disse, eu não consigo trazer fulano de tal, ele precisa do tratamento. Então, convide ele só para vir assistir uma palestra. Poxa, tem uma palestra com um tema massa, maravilhoso, bora lá. Ele não precisa necessariamente fazer o tratamento. Mas, à medida que ele é tocado, quem acompanha ele, se ele acha que ele precisa do tratamento, também é tocado. Então, é importante, sim, você frequentar quando você está dentro de um tratamento de desobsessão. Não achem que é somente vir para a sessão de desobsessão e está tudo certo. Porque você resolve um e arranja outro lá fora.
Porque quem mudou a vibração foi só o obsessor. Você continua do mesmo jeito. E faz parte aprender coisas novas. Daí vêm também os estudos. Vocês já estão fazendo isso. Aprendendo novas coisas, abrindo novos horizontes. Temos aí 10 ciclos. Cada ciclo vocês vão aprender uma coisa diferente. E isso vai melhorando a gente cada vez mais, porque trata da nossa reforma íntima. Trata do nosso autoconhecimento. E a gente vai se transformando e se melhorando à medida que a gente se conhece. A gente vai criando novos hábitos. A gente muda quando a gente aprende. As leituras edificantes é livro que não acaba mais. Muitas histórias. Chico Xavier, não sei se vocês sabem, ele escreveu mais de 400 livros. De todos os tipos. De romance a poema. O que não falta é tipos de literatura que ensinam. Ensinam por uma história contada, ensinam por um exemplo, pela beleza da poesia. Elas trazem conhecimento. Que você pode ler, ter uma leitura no final de semana, vocês podem presentear alguém, claro que gosta de leitura. E ampliem. Leiam. Vocês já leram o Classroom de vocês? Vocês já viram que tem um bocado de coisa lá, nos complementos? Tem palestra, tem indicação de filme, indicação de livro. Tem partes lúdicas também, que tem alguns desenhos lúdicos lá, alguns filmes lúdicos, na verdade. Isso complementa, ampliem, vão além do que vocês estão ouvindo aqui. Mais do que só o livro. Vão mais, busquem mais. E ao longo dessa caminhada, vocês vão se conhecendo. Porque é individual. Não adianta eu achar que eu vou fazer por Janine, se ela não fizer por ela. Peguei você. Vamos lá. Outra prática é o apoio familiar e o acolhimento fraterno. O problema do obsediado não é só dele. Ele não está sozinho. A família sofre junto com ele. E a família tem que abraçar um pouco essa causa. Ela deve aceitar a situação e buscar essa solução. Compreender, ajudar, sem tantos preconceitos. Às vezes é difícil, mas nada que não seja impossível, porque quando a pessoa quer se cuidar, ela busca. E a família abraça junto. Tanto que tem várias pessoas que vêm buscar o tratamento e não são espíritas. Elas buscam a solução. Então, rompe esses preconceitos do eu acho para algo que quer solução e tratar aquele problema, já que ela não sabe. Porém, existem casos que não funcionam bem. Pode complicar o problema da pessoa quando a família não quer, não consegue levar, ignora a situação. O obsediado ele vai sofrer porque ele já está com um problema e a família acha que resolve sozinha, não leva para lugar nenhum. E isso vai adiando, adiando e vai se agravando. Vocês viram que a obsessão tem 3 graus. Lembram? Tem que lembrar, porque eu acho que foi Tânia que deu a aula, viu? Pelo amor de Deus. Ela está ali escondida. Trata-se de um serviço espírita que consiste em receber fraternalmente aquele que busca o centro espírita, dando-lhe a oportunidade de expor livremente e em caráter privativo e sigiloso. Desculpa. E suas dificuldades e necessidades. Então, vocês estão numa casa que trabalha com viés psicológico. Então, nós temos o tratamento de psicólogos. E nesse acolhimento que eu falei para vocês, que vocês podem solicitar da equipe, vocês vão para uma triagem com psicólogos. Mas ele tem um olhar também para o espiritual. Então, ele está ali para lhe dar assistência. E se o tratamento for mais do que as sessões, ele encaminha para o outro setor, que é o setor já social, que aqui também tem atendimento de psicólogo, com um prazo mais longo. Aí, cada caso é um caso. A reunião de desobsessão. Em si,
Vamos, enfim, chegar a ela. Características de uma reunião de desobsessão. É o refazimento espiritual, é o pronto-socorro de espíritos sofredores, é o hospital de amor para os doentes da alma. É realmente aquela sessão que ocorre naquele salão daqui, né, aqui do lado, que tem o atendimento realmente do encarnado e do desencarnado, e que vocês vão ver também esse atendimento na mediúnica desse final de semana. Vocês vão poder assistir um atendimento. Então, observem, olhem. É a hora da curiosidade. Como é que o esclarecedor, o que ele fala, o que ele não fala, como é que veio aquela comunicação, o que o Espírito falou, a escuta. É caridade também. Esse é o trabalho da desobsessão. E aqui eu trouxe esse textinho que fala muito bem. É clarear o raciocínio, é levar uma entidade desencarnada, através de uma série de reflexões, a entender determinado problema que ela traz consigo e não consegue resolver. Ou fazê-la compreender que as suas atitudes representam um problema para terceiros, com agravantes para ela mesma. É levá-la a modificar conceitos errôneos, distorcidos, cristalizados, por meio de uma lógica clara e concisa, com base na doutrina espírita e com, sobretudo, o amor. Tudo sem agressão é uma conversa. Você vai cuidar daquela pessoa, fazer ela pensar, por que você está fazendo isso com fulano? Para que isso? Olhe para você, cuide de você. Então, naquele momento da sessão de desobsessão, é para o obsessor. Só que cá fora, a gente cuida do obsediado. Não é lá dentro. Então, é um conjunto. Porque não adianta a gente cuidar do obsessor e resolver o problema com ele, tudo certo, ele, tá certo, eu vou cuidar de mim. E o obsediado continua fazendo a mesma coisa, arranja outro. Por isso que é um conjunto. Certinho? Diga. Cadê os assistentes de corrida? É porque tudo vem correndo de lá para cá. Fale, eu beber água. E estão brigando comigo. Está obsediado? Vixe, está brigando mesmo, filho. Revoltou-se. Leva para fazer a terapia. Toma, irmão, vai. Eu tenho que desfilar. Eu vou desfilar. Já cheguei, já fiz o trabalho. Meu nome é Dalmi. Agora tá bom. Agora foi. O dela tá verde, tá vendo? Ele deixou aqui falar. Porque não tem mais jeito, vai ter que ser aqui mesmo, né? Por que a gente, quando toma o passe, que faz, que o médium, ele tá ali, ele recebe, né? O espírito, e a gente tem que sair, a gente não pode ouvir nada do que terminou ali, sai depois, eles começam a doutrinar, né, o médium incorporado. A gente não participa, a gente não sabe o que está acontecendo, porque a gente tem que sair, não fica ali na sala. Né? Você está em que ciclo mesmo? No 1. Você já estudou alguma vez como fazer um esclarecimento? Já? Já participei, já fazia doutrinagem também. Pronto, então você já sabe a resposta. Pronto, mas eu vou dizer para os outros quem não sabe. Muito bem, você é sabido. Gente, vem cá, eu quero saber de vocês. Vocês sabem lá quem é aquela pessoa que está ali? Normalmente a gente está mais pela curiosidade de saber o que está acontecendo do que de resolver a questão. Fora que são vários atendimentos ao mesmo tempo. Nem todo mundo vai vir tão simpático. Cada um vai trazer suas demandas. Você sabe lidar com os problemas dos outros? Você está sabendo lidar com os seus? Deixa os outros trabalharem. Eles fizeram um curso.
eles fizerem... Vocês também vão chegar nesse nível, claro, porque isso aí vocês vão passar pelo Campus 2, que é o desenvolvimento mediúnico. Vocês vão aprender como conversar com essas pessoas. Depois do Campus 1, vocês vão ter a oportunidade de estudar isso também. Mas não é por curiosidade. Normalmente a gente está querendo saber por curiosidade, não para realmente querer ajudar. E nem sempre, assim, às vezes a gente acha, será que é um parente meu? Às vezes nem é parente seu. É uma pessoa que passou ali, eu gostei de você, gostei da sua energia, eu vou lhe perturbar. Na hora, eles não vão perguntar, eles não vão dar RG, não vão dizer o endereço, porque o foco do atendimento na desobsessão é cuidar dele, tirar ele de uma cristalização de ideia fixa e levá-lo a pensar no amor que ele deve ter por ele mesmo. Do mesmo jeito que você também deve pensar no amor por si próprio, não é por curiosidade. Entendem? Mas não se preocupe não, se vocês quiserem um dia ser esclarecedores, vocês vão passar por todas as etapas e vão entender exatamente o que eu estou falando, na prática. Eu fiquei curiosa. Como tem a obsessão de encarnado para encarnado? E aí a gente vê por ali que tem muita gente trabalhando e as mentes todas ligadas para aquele problema, para aquela questão ali, não é uma questão principal. Existe também isso para encarnado em centro espírita? Entendeu? Que não seja só essa coisa da lógica, né? Todo mundo explicando a lógica qual é, mas todo mundo ali ligado para que um obsessor encarnado para o encarnado, para que aquele negócio ali se resolva. Pronto. A gente vai para o psicólogo, a gente vai para um conciliador. Sempre tem uma pessoa intermediando o conflito de outra pessoa. É o mesmo jeito. Não, ali é espiritual. Você está me perguntando de encarnado para encarnado. Vocês duas deram uma fight aí, tá uma querendo arrancar os cabelos da outra. Vamos conversar. Tem um conciliador, um mediador para resolver a questão entre as duas. Por que você fez isso com fulana, com Flávia? Flávia, o que foi que aconteceu com você? Por que você chegou? Não, por causa disso. Aí a gente começa a descobrir que o problema é mais fundo, não é nem com ela, não é nem com Luciene. Ela foi só a gota da água, o que ela fez. Na sessão de desobsessão, a gente faz a mesma coisa com o espírito. É sustentação de energia para manter o ambiente harmônico. Do mesmo jeito que se eu estiver aqui, se a gente vai fazer um diálogo, a gente vai fazer num lugar reservado ou cheio de gente? Eu quero intermediar vocês duas, para vocês duas se acalmarem. Eles vão fazer as vibrações dele aqui. Gente, vamos fazer uma prece para a amiga aqui se acalmar. É a sustentação do ambiente. Ali é a preparação do ambiente para que tudo ocorra bem. Não adianta você fazer um diálogo ou uma conciliação num lugar agitado. Não está ajudando. Não, eu estou falando da questão do ambiente. Então, tudo tem que ter um ambiente propício para isso. Também não vai ter uma pessoa curiosa para querer saber o que você está falando. Eu quero saber os podres de fulana. Não, eu tenho que ter um respeito nessa conversa. Entende? Praticamente uma assistência psicológica mesmo, é um bate-papo mesmo, para trazer aquela ideia fixa, dissolver aquela ideia e resolver o problema. Uma sessão só vai resolver tudo? Não. Lá, aqui na desobsessão, é um tempinho depois, continua no plano espiritual, porque ele aceitou ser tratado. Tem uma equipe espiritual para continuar o trabalho. Aqui, depois da nossa conciliação, você vai fazer um outro tratamento, você vai seguir com as outras terapêuticas. Você vai estudar, você vai mudar sua vibração, você vai fazer suas preces melhores para mudar essa energia, estudar sobre o assunto e entender um pouco o outro a partir do momento que você se entende. Entende? Vamos lá.
Olha, terapêutica médica. Nada é uma falsa ideia de que a terapêutica médica e a terapêutica espírita se chocam uma com a outra. Elas, na verdade, se complementam. Então, não existe um trabalho de desobsessão sem um acompanhamento médico, ou clínico ou psicológico, dependendo do grau que está a obsessão da pessoa. Então, não adianta, não anda sozinho. Existe cuide do corpo e cuide do espírito. Não existe cuidar só do espírito e esquecer o corpo. Porque tem as doenças psicossomáticas. É tanta energia que você pode gerar uma úlcera, um transtorno, um toque, um pânico, uma ansiedade, uma crise, que deve ser cuidada por quem é de direito. O médico ou o psicólogo, que vai fazer todo o encaminhamento. Às vezes tem que ir o psiquiatra mesmo. Cada caso é um caso. Vamos lá. Dificuldades na cura da obsessão. Imediatismo e falta de continuidade. Indiferença ao esforço próprio. Necessidade de mudança interior. Todo mundo pode criar uma resistência a isso. Eu já estou bem na segunda, terceira sessão, estou ótimo. Para que eu vou continuar? Estou ótimo, para quê? Estou bem. Você não fez o processo todo. Existe a terapêutica justamente para concluir um processo. Um exemplo que eu gosto de dar, o tratamento da tuberculose. São 3 meses, que eu saiba. Se mudou, me avisem, mas que eu saiba, são 3 meses. No 2º mês você já está bom. Mas aí você interrompe o tratamento, porque você já se sente bem. Está tudo certo, você pega uma gripe de novo, evolui, volta de novo. Você tem que concluir com outro remédio mais forte, porque aquele já não faz mais efeito. Aí você vai fazer de novo, até que se agrave. Vai esperar se agravar para você terminar o processo. Então, o imediatismo, eu quero que resolva logo. Não, calma, a gente não nasceu de um dia, nós somos pretéritos. Quantas reencarnações nós tivemos para chegar na nossa melhor versão? Então, paciência com vocês mesmos. Então, não são poucos aqueles que logo melhoram e abandonam as disposições do trabalho e progresso. Então, quero ver vocês até o ciclo 10. Pelo menos isso. Vocês vão ver muita mudança na vida de vocês. Oi? Eu ouço vozes, mas não identifico, mas tudo bem. Prevenção. Prevenir as obsessões é tarefa cotidiana de todos os dias. Esforço da melhora moral, que é o aprender todos os dias. Vocês acham que vocês vão parar de fazer essas terapêuticas todas? É uma pergunta. Não era retórica, não. Eu perguntei para vocês mesmo. Eu acho que a única coisa que vocês não vão fazer continuamente é as reuniões de desobsessão e fluidoterapia. O resto, eu acho que vocês vão fazer. Porque é todo dia. Nós somos vibração e sintonia todo dia. Não tem um horário específico para isso. O orar e vigiar que Jesus fala é isso. Nós nos conectamos o tempo todo. Mas com o quê, se a gente não se conhece? Então, controle as emissões mentais pela ação da vontade que nos vinculam a outras mesmas faixas vibratórias. Estou bem, me livrei da obsessão, estou tranquilo, vou para a festa comemorar. Depende de como é que você vai para essa festa comemorar. Você vai mudar a sua sintonia, sua vibração pela comemoração? Você vai mudar, voltar para a faixa anterior, que você tinha lutado para sair dela? Não é que vocês não possam comemorar. Comemorem. Mas como vocês comemoram? Qual é a vibração que vocês colocam nessa comemoração? Entendem? 24 horas por dia, praticamente. Até na libertação do espírito, quando a gente dorme. Então, até o dormir,
Vejam para onde vocês vão, quando vocês dormem. Depende muito da vontade de vocês quando vocês forem dormir. Qual é a intenção do sono de hoje? Eu vou ouvir música, vou para um parque, vou ficar num lugar tranquilo. Eu nem ligo para isso. Para qualquer lugar eu vou. E para qualquer lugar você vai. Se você assistiu muita coisa ruim, sua mente vai estar impregnada daquelas mensagens ruins. Vocês vão para onde? Vocês vão para onde? É isso mesmo, português ruim mesmo. Vocês vão para onde? Para algum lugar. Eu fiquei sozinha na resposta, gente. Vocês vão para onde? Um lugar ruim. Bem. Espera aí que eu vou fazer vocês falarem agora. Eu trouxe para vocês o decálogo da desobsessão. Top 10 motivos para você trabalhar a sua desobsessão. E eu, como eu estou com minha garganta acabada já, eu gostaria que cada um de vocês falasse são 10 só. Me ajudam? Me ajudam? Sim. Glória a Deus. Quem é o primeiro? Venha, vocês vão para o outro de lá. Desobsessão, ato educativo. Pelo Espírito André Luiz. Primeiro, não permita que ressentimento ou azedume lhe penetrem o coração. 2. Abençoe quantos lhe censuram a estrada sem criticar a ninguém. Jamais obrigue essa ou aquela pessoa a lhe partilhar os pontos de vista. 4. Habitue-se a esperar pela realização dos seus ideais, trabalhando e construindo para o bem de todos. 5. Abstenha-se de sobrecarregar os seus problemas com o peso inútil da ansiedade. Muito bem. 6. Cesse todas as queixas ou procure reduzi-las ao mínimo. Muito bem. Estava tão bonitinha a sequência que eu estava feliz já. 7. Louve, mas louve com sinceridade o merecimento dos outros. Muito bem. Não é só você. Seja sincero em elogiar o coleguinha também. Conserve o otimismo e o desprendimento da posse. 9. 9. Nunca se sinta incapaz de estudar e de aprender, sejam quais forem as circunstâncias. Não pare de estudar. 10. Esqueçamos-nos para servir. Então, não faça só por ti, faça pelo outro também. Então, gente, isso aqui dá para reler de novo, ler de novo, ler de novo, que isso é um aprendizado que a gente vai fazer a cada dia. Dá para fazer tudo ao mesmo tempo? Não, a gente está aprendendo ainda, a gente não conhece tudo, a gente não se conhece por inteiro. Mas é isso que eu quero deixar para vocês. Brilhem diante dos homens a vossa luz. Brilhem, essa é a mensagem de Jesus. Cada um de vocês é um pontinho de luz, é uma centelha divina. Não ache que você é ruim ou alguém te disse que você é mal, qualquer coisa assim. Não, você é bom. Você é a partícula divina. Então, cada um de vocês podem, sim, mudar a história de outra pessoa, mudando primeiro a sua. Melhore, se sinta essa estrela, se sinta essa luz. Sinta-se bem. Esse é o meu desejo para vocês, de vocês brilharem a luz de vocês. Muito obrigada. Essa é a minha referência bibliográfica, pouquinha. E é de vocês. Venha, meu amor.